Boa noite. Hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020. A arrecadação do Estado já caiu mais de 570 milhões de reais este ano, de acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado. O efeito da pandemia agora é analisado pelos auditores com projeções para o futuro. Prefeitura de Natal publica decreto e escolas particulares poderão reabrir a partir da próxima semana. E você vai ver também. A lista de municípios em situação de emergência por causa da seca reduziu drasticamente no Rio Grande do Norte, passando de 132 para 18 cidades. E a gente recebe aqui no estúdio o chefe de gabinete da Prefeitura de Natal, Fernando Fernandes. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. Os efeitos da pandemia começam a ser calculados em todo o Brasil. E no Rio Grande do Norte não é diferente. A pandemia já provocou uma queda de arrecadação financeira aqui do estado superior a 570 milhões de reais. Os dados foram traçados pelos auditores do Tribunal de Contas. O levantamento apresentado pela equipe técnica do Tribunal de Contas analisou as finanças do Estado nos 7 primeiros meses do ano. De acordo com a análise, o Estado perdeu de janeiro a julho 570 milhões em arrecadação. Essa diminuição é fruto do impacto da pandemia sobre a atividade econômica. E comparando-se então o mês de janeiro a julho de 2019, com o mesmo período de 2020, observou-se uma queda na arrecadação em torno de 570 milhões de reais. De acordo com o auditor de controle externo do TCE, o levantamento ainda revelou que, apesar da queda na arrecadação, o Estado teve um aumento de 1,57% nas suas receitas, em razão dos repasses realizados pelo governo federal. Até o mês de julho, o governo federal havia repassado em torno de 495 milhões de reais, referente à compensação do Fundo de Participação do Estado e também do auxílio financeiro a estados e municípios. E ainda sobre esse assunto, os auditores da Receita traçaram 3 cenários possíveis até o final deste ano para a economia potiguar. O cenário otimista, o moderado e o pessimista. A variação na queda de receita vai de 1,2% até 5%, isso no pior cenário. A gente vai ouvir agora. A projeção otimista, leva em consideração que a arrecadação do Estado, até o final do ano, ela vai se aproximar do mesmo patamar de arrecadação do ano de 2019. Nesse sentido, temos que, ao final do exercício, nós teríamos um quadro ainda de queda de arrecadação em torno de 1,27%, que seria em torno de uma queda de 181 milhões de reais. Isso considerando o orçamento de 2019, a arrecadação que foi de 14,3 bilhões. Num cenário moderado, considerando que a arrecadação do Estado vai permanecer no mesmo patamar que julho, nós temos que, ao final do exercício, nós teríamos, então, uma queda em torno de 3%, ou 435 milhões de reais. E num cenário pessimista, seria o caso de, digamos, uma segunda onda do Covid, com restrições à circulação de pessoas e de veículos e restrições na economia, no comércio, serviço, nós teríamos que as receitas do Estado voltariam ao patamar do segundo trimestre deste ano e, portanto, haveria uma queda e teríamos ao final do ano em torno de 5%, de perdas, que seria em torno de 660 milhões de reais. E os estudos apontam que nós estamos aí do moderado para o otimista. Mas ninguém se engane. Esses números reflexos da pandemia, eles só vêm a realçar, agravar uma crise econômica que o Rio Grande do Norte já vivia há anos e vinha se acentuando ainda mais. A previsão para o ano de 2020 é que a gente feche com um déficit superior a 800 milhões de reais, se a gente comparar o que tem para pagar e o dinheiro que temos
para arcar com esses pagamentos. Nesse contexto, a crise econômica se agrava. O próprio governo do estado já disse que não há como nem pensar em pagar aqueles atrasados lá de 2018, neste ano de 2020. Mas eu conversava ontem com o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire, e ele confirmou que para 2021, a meta do Executivo Estadual é começar a pagar os 2 meses atrasados deixados pela gestão Robson Faria, dezembro e o 13º de 2018. Claro, o Executivo já contando com um contexto aparentemente de normalidade para o próximo ano. E a Prefeitura de Natal publicou nesta quinta-feira, no Diário Oficial, o decreto que autoriza o retorno das aulas presenciais em escolas privadas. A data para a reabertura é a partir da próxima semana. Mas atenção, as escolas podem escolher qual ou quando retomarão as suas atividades, uma a uma. A volta às aulas pode acontecer a partir da próxima semana. A autorização está em decreto publicado no final da manhã de hoje no Diário Oficial do município de Natal. Para a reabertura, é necessário o cumprimento integral do protocolo de segurança. Para as escolas particulares de Natal reabrirem, além do distanciamento entre os estudantes dentro das salas de aula e o rodízio na presença, as escolas também deverão realizar uma triagem na entrada, proibindo o acesso de pessoas que apresentarem sintomas da doença. Além disso, as medidas de higienização também serão obrigatórias. O uso de bebedouros só será permitido com o uso de copos, que não poderão ser compartilhados. Reforçamos também que não existe uma obrigatoriedade por parte das escolas de retornar agora neste primeiro momento. Isso vai depender muito da preparação prévia feita por cada instituição de ensino, do entendimento que eles tenham com as famílias, com os professores, com toda a comunidade escolar. Polêmica. Em requerimento de 28 páginas, com assinaturas de 9 deputados, o parlamentar Gustavo Carvalho, do PSDB, entregou à mesa diretora da Assembleia Legislativa a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma CPI, para investigar o contrato 80 de 2020, no valor de R$ 8.540.000, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a empresa Serve Saúde Eireli, sobre a prestação de serviços de transporte de pacientes durante a pandemia do novo coronavírus. É mais uma CPI protocolada no âmbito da Assembleia Legislativa, a segunda este ano. A primeira, a CPI da Arena das Dunas, que foi até instalada, mas suspensa sob o argumento de que não poderia continuar, já que as atividades estavam remotas. Agora, com o retorno da atividade presencial, espera-se que a CPI da Arena das Dunas retorne. Por outro lado, chega aí a CPI das ambulâncias. Ninguém se engane. O processo de CPI é um processo muito político e investigativo também. A CPI da Arena das Dunas já foi instalada. A CPI das ambulâncias naturalmente vai ser instalada, por um motivo muito próprio. O governo do estado não tem maioria naquela casa e, portanto, a CPI deverá caminhar com um tom técnico, mas, obviamente, também com um tom político da oposição, que conseguiu uma vitória sobre o governo Fátima Bezerra, instalando a CPI das ambulâncias. E o governo do estado renovou o decreto de situação de emergência por causa da seca. Nessa nova publicação, a lista de municípios reduziu drasticamente, passando de 132 para 18 cidades. O decreto foi publicado esta semana e vale por 180 dias, mas poderá sofrer alterações nesse período por causa da redução dos índices pluviométricos nas cidades. Os 18 municípios que permanecem na lista de situação de emergência por causa da seca ficam localizados nas regiões do Alto Oeste e do Seridó Potiguar. São eles Apodi, Água Nova, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano Melo, Encanto, Equador, Francisco Dantas, Luiz Gomes, Paraná, Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Rodolfo Fernandes, Riacho de Santana, São Miguel, São Francisco do Oeste, Severiano Melo, Tabuleiro Grande e Venha Ver. Os critérios para a permanência desses 18 municípios nessa situação e para a exclusão dos outros 114 são variados. Passam por questões de abastecimento nas cidades e também por questões relacionadas a condições do solo para a agricultura. A redução significativa foi comemorada pelos especialistas.
E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua ao longo da costa do Nordeste e o interior da região segue com tempo seco, o que ainda é bem normal nesta época do ano. Em São Luís do Maranhão, a sexta terá algumas pancadas de chuva e a máxima prevista é de 32 graus. Teresina terá uma sexta-feira de sol entre nuvens e máxima de 37 graus. Em Natal, tem previsão para pancadas de chuva e ainda assim a máxima chega aos 28 graus. Recife também terá pancadas de chuva na sexta, ao longo do fim de semana, e a máxima prevista é de 26 graus. O Band Cidade faz agora um breve intervalo. A gente volta a se encontrar em um minuto. Quem vem frequentando o shopping ou mesmo passando, olhando as vitrines do comércio local, já percebeu que os cartazes de promoção e desconto estão por todos os lados. É que estamos na Semana Brasil, uma campanha criada para impulsionar o comércio brasileiro. Você vai conhecer agora como é que está funcionando a Semana Brasil. A segunda edição da Semana Brasil, que promete dar descontos aos consumidores para aquecer o comércio brasileiro, vai até o próximo domingo, dia 13. Em algumas empresas, os descontos chegam a ser de até 70%. É um projeto novo, onde associações de shoppings, associações comerciais, lojistas, estão todos unidos em transformar esse momento numa grande liquidação, numa grande promoção, trazendo novas oportunidades de negócios para os comerciantes, para os lojistas e para o consumidor, que no final será o maior beneficiado. Para atrair consumidores dos mais variados perfis, os lojistas apostam na manutenção das vendas online. Enquanto o shopping estava fechado, a gente desenvolveu uma série de plataformas digitais, de ferramentas digitais, na verdade, dentro de uma plataforma onde o lojista pode vender online. E o cliente ele escolhe se ele quer retirar aqui no shopping, seja no drive-thru, seja na loja, seja receber em casa via delivery, ou retirar no nosso locker aqui, que é o Retire Aqui. Então, isso começou a funcionar durante a quarentena e continua disponível para os nossos clientes e lojistas. Este shopping criou uma ação própria dentro da Semana Brasil e também oferece descontos de até 70% para compras presenciais e online. A gente está nessa semana agora com uma semana promocional. Vários dos nossos lojistas estão com excelentes promoções. Está sendo mais um estímulo para as pessoas virem ao shopping, resolverem as suas necessidades e também aproveitar aí um desconto ou outro para comprar aí alguma coisa que ficou do Dia dos Pais ou adiantar um presente para o Dia das Crianças, enfim. Além da campanha Semana Brasil, o consumidor natalense também terá uma outra oportunidade para comprar com desconto ainda este mês. É o Liquida Natal. O Liquida Natal traz oportunidades excelentes de premiação para o consumidor, para o lojista e ofertas de super promoções que normalmente os lojistas colocam à disposição de toda a sua clientela. E após recomendações do Ministério Público Federal, o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Josué de Oliveira Moreira, revogou o processo de compra de 20 MacBooks de 13 polegadas que seriam destinados à equipe de gestão. O MPF observou que há outros computadores com a mesma qualidade e preços bem menores que os R$ 12.700 previstos para cada modelo que o IFRN iria comprar. Obviamente que não havia necessidade de se comprar um MacBook para o trabalho de gestão, quando, na verdade, um outro notebook, com 30% desse valor, resolvia e realizaria a mesma tarefa. O reitor pró-tempore do IFRN, que está envolvido em diversas polêmicas, teve juízo e resolveu aceitar a recomendação do Ministério Público. Isso porque, se ele não aceitasse, naturalmente, o processo recairia em uma ação judicial. E no contexto de comprar um MacBook por R$ 12.700 ou buscar um equipamento semelhante na praça por R$ 3.000, dinheiro público, você faria o quê? E a gente continua falando sobre política. Mas no cenário nacional, vamos a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz? Chegando para a gente com as informações, Fernanda Martinelli. Boa noite para você.
Olá, Ana Ruth, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta. A medida provisória número 1000 de 2020, que prorroga o pagamento do auxílio emergencial até o mês de dezembro, no valor de R$ 300, já chegou à Câmara dos Deputados. Após a apresentação, Ana Ruth, parlamentares da Câmara e do Senado já apresentaram cerca de 262 emendas ao texto que vai ser analisado pelas duas casas. O prazo para a apresentação dessas emendas se encerrou no dia de ontem. E uma das alterações que mais foi proposta ao projeto pede que o valor do benefício continue em R$ 600. Alguns deputados, principalmente da oposição, apresentaram a intenção de solicitar que o auxílio chegasse ao valor de um salário mínimo. Mas a equipe do ministro Paulo Guedes, Ministério da Economia, já declarou que seria impossível, porque isso acarretaria um gasto muito alto para a União. O pagamento será feito de forma automática, Ana, aos atuais beneficiários que não vão precisar solicitar novas parcelas. No total, Ana Ruth, foram destinados 254 bilhões de reais para o pagamento do auxílio, isso no valor de R$ 600, um custo mensal de mais de 50 bilhões aos cofres públicos. No próximo bloco, eu recebo para uma entrevista aqui no estúdio Fernando Fernandes, secretário-chefe do gabinete do prefeito de Natal. O Band Cidade estará de volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio para uma entrevista Fernando Fernandes, secretário-chefe do gabinete do prefeito de Natal. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Prazer imenso estar com vocês. Secretário, aulas para as escolas particulares autorizadas a partir da próxima semana? Sim, a partir de segunda-feira, as escolas privadas, como você destacou, aquelas que quiserem e que os pais aceitarem que seus filhos frequentem, têm autorização sim para funcionar. Secretário, como é que vai acontecer? Essas escolas, elas poderão definir por conta própria ou elas irão ser submetidas a algum crivo da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal de Educação? Na realidade, a fiscalização em termo pedagógico do ensino inicial, o fundamental é nosso, o secundário é do governo do Estado. Mas eles criaram um protocolo e neste protocolo aprovado pelos pais, eles tiveram discussão com os pais, foi acordado que as escolas vão fazer uma alternância. Ou seja, nós não teremos a sobrecarga 100% das escolas. Algumas escolas vão funcionar segunda, quarta e sexta com os alunos da numeração ímpar, no caso da chamada, e na terça, quinta e sábado os pares. Algumas outras acharam melhor fazer uma semana com o par, na semana subsequente com o ímpar, que eles aproveitam o final de semana para fazer a higienização das escolas. Aquele pai também que não quiser que o filho volte, a escola vai ser obrigada a fazer o ensino à distância. Então, nós teremos o ensino presencial, o ensino à distância e a alternância de alunos na sala de aula para não haver exatamente aglomeração. Isso vai ser um padrão para todas as escolas, secretário? Esse é o padrão que nós queremos, inclusive, para as escolas públicas. Na negociação, na conversa, enfim, ontem, na reunião, no diálogo com os pais, com os professores e com os gestores das escolas privadas, foi solicitado e eles concordaram que também somem esforços com o poder público de pegar essa expertise que eles vão adquirir, esse protocolo que foi oferecido para que a escola pública também possa utilizar. Foi aberto esse canal e nós vamos fazer sim um acordo de cooperação técnica. Secretário, nesse contexto, as escolas elas retomarão tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, as escolas, no caso, particulares. No âmbito de Natal? Sim, sim. Eu vi algumas divergências hoje na imprensa, mas na realidade quem tem o direito, a concessão de abrir a escola ou de fechar é o poder público municipal. A fiscalização, eu volto a dizer, didática, pedagógica, é que há uma separação entre os governos. Mas permitir que abra é o poder municipal, sim, que é uma atividade econômica, como qualquer outra. E por falar em fiscalização, como é que a Prefeitura de Natal vai fazer para fiscalizar essas escolas com relação à questão da biossegurança, dos padrões de higienização? Eu acho que o poder privado, ele foi muito feliz quando se cercou junto a instituições de credibilidade, que serão nossos braços também de fiscalização. A biossegurança, especificamente, houve uma parceria entre o SEBRAE e o SESI, onde as escolas de pequeno porte, o SEBRAE executou essa planilha, essa prática da biossegurança, e o SESI nas grandes escolas. A mesma coisa com relação, por exemplo, às vans que levam essas crianças ou os adolescentes para as escolas, a mesma coisa. Como era um valor, foi pequeno, simbólico, mas mesmo assim era um custo para quem estava parado, as escolas assumiram esse gasto, esse investimento na qualificação e no preparo da biossegurança das vans. Eu acredito que essa fiscalização será de todos nós.
há de convir que quem tem uma atividade econômica com uma escola, que vai mexer, claro, com a sociedade como um todo, com vida, ela vai querer não fugir de maneira nenhuma. Você imagine que venha a ocorrer uma incidência qualquer de grave, a escola está fechada. Então, nós temos sim o nosso papel, o poder público vai fiscalizar com todos os nossos órgãos responsáveis, mas ao mesmo tempo a gente entende que a sociedade, os pais e os próprios empresários vão ter esse cuidado, eu diria que redobrado. Secretário, o prefeito Álvaro Dias, ele sinalizou que as aulas da rede municipal pública, portanto, elas deverão ser retomadas só no próximo ano. E depois houve uma sinalização de que as avaliações seriam constantes para, quem sabe, uma retomada ainda em 2020. O senhor que está dentro desse comitê que gere a questão das reaberturas, qual a tendência hoje, secretário? Nós temos sinalizadores, né, ou sinalização, como queira. Dentro dos parâmetros, dos índices que Natal tem hoje, a tranquilidade ou a certeza que nós podemos abrir da forma que estamos abrindo. É importante destacar para quem está nos ouvindo e nos vendo que não acabou a pandemia. A pandemia continua, os cuidados, o distanciamento social, o uso da máscara, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel líquido, enfim, isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, no caso das escolas especificamente, nós temos dentro da própria Secretaria Municipal de Educação correntes que esperam retornar um pouco mais rápido e algumas outras que acham só no próximo ano. Então, esse tipo de discussão realmente é muito interna, está no comitê que a secretária Cristina Diniz criou para fazer exatamente o protocolo de retomada das escolas públicas. Nós entendemos que a gestão pública sempre é um pouco mais lenta do que a atividade privada e, claro, essa adequação tem que ser feita, talvez não possamos abrir todas ao mesmo tempo, abrir uma parte, fazer um laboratório, enfim. São essas avaliações que estão sendo feitas e o prefeito, claro, que está esperando esse resultado final para poder tomar uma posição. Amanhã, uma nova etapa de reabertura e aí, do ponto de vista de atividade comercial, vai acontecer? Nós fizemos 2 pequenos ajustes que a gente tem acompanhado os índices, como foi dito já agora. E a gente percebe que há uma necessidade de desconcentrar para não haver exatamente a concentração em alguns horários. Então, já fizemos pequenos ajustes com relação aos shoppings. A partir de sexta e sábado, os bares e restaurantes até meia-noite, porque na realidade estava havendo, eu diria, não só essa concentração no final, as pessoas chegando um pouco mais tarde, mas deslocando para algumas outras atividades que não tinham o controle que o bar e o restaurante têm. Então, equipamentos onde se vendia bebida e comida, infelizmente, sem os cuidados dos bares e restaurantes. Nós temos essa modificação, nós tivemos uma pequena modificação no comércio do Alecrim, que as lojas estavam abrindo às 8 horas da manhã, mas no Alecrim em 2 galerias estavam abrindo às 9, então também teve esse pequeno ajuste, e está sendo feito também um ajuste na área das igrejas. Então isso é de acordo, volto a dizer, com as avaliações sistemáticas que são sendo feitas pela nossa prefeitura e pelo comitê científico. No caso dos shoppings, secretário, eles estão trabalhando com 50% da capacidade, é isso? Sim. E o horário até às 9? O shopping também foi uma adequação. Começou abrindo ao meio-dia, indo até às 20, depois foi modificado, que percebeu-se que aquela fila que se formava era em função do horário do almoço, as praças de alimentação abrindo e as pessoas consequentemente chegavam e faziam fila na calçada. Antecipou-se para as 11 horas para evitar essa fila e à noite também vai até um pouco mais, agora às 21 horas, exatamente para aproveitar a movimentação. E esse limite, nós começamos com 30% da capacidade máxima do shopping, ampliou-se para 50% e ainda permanece com 50%. Deveremos ter um novo avanço nessa reabertura na próxima semana? Como é que são com que periodicidade ou com que frequência essas avaliações? São essas avaliações, nós estamos, eu diria que aguardando o Brasil inteiro e, consequentemente, Natal e Rio Grande do Norte. O que ocorreu no final de semana passado. Realmente, eu acho que ninguém esperava essa avalanche de pessoas ansiosas para ir para a rua, para participar de eventos, enfim. Assustou, né, secretário? Assustou. Nós temos ainda atividades econômicas que não estão funcionando, é o caso dos cinemas, é o caso dos eventos, é o caso dos teatros. Então, há realmente essa preocupação, o retorno do percentual maior dentro desse comércio, o retorno dos provadores nas lojas de roupa, que não estão sendo possível. Esses ajustes a gente tem que ponderar. Vamos aguardar pelo menos mais uma semana, com certeza, porque você tem os ciclos de 14 dias, que vai pegar uma semana antes, uma semana depois dessa movimentação, eu diria que ruim do final de semana. Com relação às fiscalizações, aí puxando até por essas grandes movimentações no litoral que foram assustadores, as fiscalizações, elas serão intensificadas nas praias, secretário? Estão sendo uma parceria boa entre a Prefeitura de Natal e, no caso, o Governo do Estado, o Governo com as outras prefeituras também, onde nós estamos somando esforços. A gente sabe que a capacidade de cada um é limitada, nós não temos um número suficiente de homens para fazer essa fiscalização individualmente, então o nosso PROCON, a nossa Guarda Municipal, a Census, CEMURB,
centas, enfim, tudo aquilo que a gente pode usar para fiscalização, soma-se com, sim, a Defesa Civil nossa também, soma-se com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os bombeiros, e aí fazemos um grande mutirão que tem funcionado, sim. Em alguns momentos, no final de semana passada, necessário até o uso realmente de um grupo muito maior, como foi o caso específico de uma ação novamente no DEC de Ponta Negra e em Felipe Camarão. Nós tivemos que usar a soma, realmente, o somatório de Guarda Municipal com Polícia Militar para poder debelar o evento. Secretária, é interessante a gente observar que com essas avaliações a gente está reabrindo, mas se as pessoas continuarem nesse comportamento, nós poderemos retroceder. É isso mesmo, secretária? Exatamente isso. Inclusive, na negociação com as escolas, nós deixamos bastante claro, todos os nossos decretos dizem que pode retroceder, que pode fechar, que pode parar com aquela atividade a qualquer momento. Então, é importante que aquele empresário, aquela atividade econômica, aquele negócio que está aberto, ele zele pelo que ele está dizendo que vai fazer. Ou seja, não deixar aglomerar, não fazer promoção, não usar o provador por hora, a fila com 1 metro de distância, que é o que todo mundo tem que ter esses cuidados mínimos. Vamos realmente fazer com que essa pandemia passe, que a gente possa voltar a uma vida que eu não gosto muito do termo nova vida, eu acho que é a vida mesmo, a vida que a gente tem que viver, do estilo que o Brasil gosta, do estilo que o natalense gosta. Secretário, só para a gente finalizar, uma nova avaliação, então em 15 dias não vai ter mudanças, não? Se houver, pois é muito simples, ajustes pequenos. Secretário Fernando Fernandes, secretário-chefe do gabinete do prefeito, muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, em meu nome e em nome do prefeito Álvaro Dias. Muito obrigada, secretário. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações você confere lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Você continua sintonizado, claro, com a Band, porque chega o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h50. A você, muito boa noite.